Oi, gente, eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal, tá? Tem muita gente assistindo o vídeo, não se inscrevendo. Gente, é tão facinho se inscrever, é só clicar aí embaixo. Se mais tarde vocês decidirem que esse não é um canal interessante para vocês, é só desinscrever, tá? Façam uma experiência, que eu tenho certeza que vocês vão amar o canal da Gordinha. Então, gente, eu costumo dizer que pano de prato vende o ano inteiro. E isso é uma grande verdade, porque a dona de casa utiliza muito o pano de prato. E vamos combinar que ele se deteriora rápido, porque ele suja, a gente está sempre lavando, então nada melhor do que você ter um pano de prato zero bala na gaveta, para quando chegar uma visita, não passar vergonha, com aquelas coisas encarradidas. Então é assim, ele apesar de vender o ano inteiro, ele tem um outro lado de que ele é vendido em todos os lugares. Todo mundo quer vender pano de prato. E tem lugares que ele é vendido muito barato. Então, para uma pessoa procurar uma artesã para comprar um pano de prato, ela quer uma peça com um diferencial. Então, hoje eu estou trazendo para vocês, eu estou sempre aqui trazendo panos de pratos com modelos diferentes, combinações de cores inusitadas, técnicas diferentes, tá? Porque o pano de prato da artesã criativa tem que ser, ele tem que chamar a atenção, ele tem que ter um diferencial, tá? Hoje nós vamos fazer esse barradinho aqui, ó. Super facinho de fazer, com círculos de tecido, tá? Eu utilizei bordado inglês embaixo, mas não fiz prega, não fiz nada. Ele é bem facinho de fazer. Você pode diversificar nas cores. Nós utilizamos botão. O botão ele agrega muito valor às peças. Então, eu espero que vocês gostem da aula. Não esqueçam de curtir o vídeo. Não esqueçam, por favor, de utilizar os comentários. Eu já venho falando aqui há algum tempo, eu vou fazer uma live, né? Eu nunca fiz, então não sei, vou treinar com vocês, tenham paciência comigo, mas eu preciso que vocês coloquem nos comentários qual é o melhor dia, qual o melhor horário para vocês, porque eu vou fazer um levantamento e vou começar a avisar, porque vai ser um experimento, geralmente vai ser assim, peça pequena, tá? Peça rápida de fazer, para a gente conversar, para vocês poderem conversar, ouvir comigo, eu poder falar e vocês responderem, vocês falarem e eu responder, e vamos ver como é que a gente se sai, né? Porque vai ser uma primeira vez. Então, não esqueçam de deixar nos comentários, tá? O melhor dia e horário para vocês, porque eu vou ler todos os comentários, ver o que vocês falaram e a partir daí eu vou tirar um consenso e aviso a vocês quando vai ser a nossa primeira live. Nossa Senhora, só quero ver. Ó, grande beijo e vamos trabalhar. Então, gente, para fazer esse nosso barradinho de pano de prato, vocês vão precisar, é claro, de um pano de prato, um tecido de pano de prato. Se você já compra o seu tecido de pano de prato embanhado, ele provavelmente vai vir com bainha nas duas laterais e aqui vai vir a orelha, que eu geralmente corto ela pela metade, tá? Para poder não tirar a proteção do tecido, mas o acabamento ficar direitinho. Tem pessoas que fazem só um barrado.
eu geralmente faço barrado nas duas extremidades. Eu faço o barrado principal, que é o que nós vamos fazer hoje, e esse barrado principal ele é mais decorativo. E na outra extremidade, eu faço um barrado que eu chamo secundário, que é assim, ó, é um barradinho estreito, que do ladinho dele tem um elozinho de tecido para sua cliente ou você, quando for usar, pendurar na sua cozinha, tá? Hoje nós vamos fazer o nosso barradinho de pano de prato. O barrado principal. Antes de eu dar a lista de material, eu comprei esses dois tecidos. Eu vou fazer com esses dois tecidos o nosso barrado. Isso aqui é um tricoline e é assim. Eu fui na loja de tecido, né? E me apaixonei, achei lindíssimo esse tecidinho aqui, tá? Aí, assim, geralmente quando eu compro um tecido que eu vou utilizar e ele é estampado, geralmente eu busco nele a cor que eu vou usar com outro tecido, né? Um tecido que vai ser um tecido complementar a ele, tá? Que é um tecido de composição. Então, na mesma hora eu comprei esse tecido aqui, que é um poeirinha que combina com as cores das panelinhas. Geralmente, quando a gente compra, a gente sempre compra primeiro o estampado, tá? O tecido que tem desenho. E a partir desse tecido que tem desenho, você vai comprar os tecidos de composição. Aí você vai olhar se tem mais cores no desenho, se o desenho que você comprou tem cores azuis, rosa e verde, aí você vai escolher se você pode comprar tecido de composição, né? O tecido para combinar dessas três cores, você compra, porque aí você vai poder diversificar. Se você não pode, você vai escolher uma dessas cores e comprar, tá? Então é assim, para fazer o nosso barrado, eu vou precisar de um pedaço de tecido, uma tira de tecido, que no assim ela vai ser 3 centímetros a mais que a largura do seu pano de prato. Vai sobrar na lateralzinha dela, de um lado e de outro, 1,5 centímetros para fazer a dobra, que é o acabamento, tá? E no assim, ela vai ter 10 centímetros. Para fazer esse nosso barradinho, porque esse nosso barrado vai ser assim, ó, ele vai ficar aqui na beiradinha e ele na beiradinha vai ter um bordado inglês. Esse bordado inglês eu não vou fazer franzido, tá? Eu vou fazer ele esticadinho assim mesmo. Então, eu vou cortar um pedaço do bordado inglês que tenha 2 centímetros a mais que a largura do meu pano de prato, porque eu vou fazer o acabamentozinho aqui na lateral, tá? Eu vou utilizar também um aviamento que vai ajudar no acabamento. Eu vou utilizar esse aviamento aqui, que limita, ó, um passa-fita. Mas se você quiser utilizar um passa-fita, se você quiser utilizar um viés, uma cianinha, tá? Você vai utilizar o aviamento que você tenha disponível na sua casa. E você pode observar aqui que tem uma combinação nas cores. E eu vou precisar também de um pedaço de tecido. Eu estou escolhendo tecido, esse tecido aqui meu de composição, tá? Que eu comprei, porque eu vou fazer os círculos, né? Que vocês viram aí na foto, tá? Uma coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte: nós vamos fazer o barrado principal. Eu não vou fazer o barrado secundário, não. Então, se vocês quiserem aprender a fazer o barradinho secundário e também a fazer esse tipo de bainha aqui, que é uma bainha bem fininha,
ela é bem delicadinha. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula, onde tem 3 dicas de acabamento para panos de prato, tá? E vai aparecer um cardzinho aqui em cima, é só clicar, já vai direto para a aula. Vocês podem observar que eu sempre faço assim, ó. Eu vou fazer o barrado, então eu utilizei para fazer o barrado as mesmas cores do barrado principal, tá? Eu utilizei no barrado secundário. Vocês observaram que eu utilizei como pet aplique alguns círculos vazados, né? Que não é nem círculo, aqui dali são tipo argolas de tecido, né? Vocês viram aí na foto. Então, nós vamos primeiro fazer isso. Aqui eu peguei um pedaço de tecido, eu estou utilizando como parâmetro, como molde, uma tampa de um dos meus potes aqui. Mas eu vou falar para vocês como o tamanho do diâmetro, tá? Tá? Aí risquei, ó, tá riscadinho aqui. Esse diâmetro aqui, ele tem 11,5 centímetros de diâmetro, tá? Esse círculo aqui. Você pode fazer com qualquer tampa que você tenha na sua casa. Se você quiser fazer exatamente desse tamanho, já existe aqui no canal uma aula onde eu mostro como fazer o círculo com o diâmetro exato, tá? Então, vou deixar o link dessa aula aqui embaixo na descrição do vídeo e vai aparecer um cardzinho aqui em cima. É só clicar, já vai direto para a aula. Aí tá aqui, ó, tá o desenho. Deixa eu aumentar aqui. Tá aqui o desenho do círculo. Aqui que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim, ó, nós vamos botar aqui, ó, 2 centímetros e riscar toda a volta, porque nós vamos fazer um círculo dentro, tá? Então, ó, bota aqui os 2 centímetros e dá um risquinho. A mesma coisa nós vamos fazer desse círculo de dentro para cá, também 2 centímetros. E nós vamos ter isso daqui, tá? Agora nós vamos cortar essa parte externa desse jeitinho aqui, ó, gente, tá? Eu vou dobrar o meio e dar uma vincada aqui. E aqui, nesse vinco, nós vamos cortar. Vai ficar assim. Agora, nós vamos cortar dentro desse círculo e dentro desse círculo. E a mesma coisa aqui, em cima da linha, em cima do risco que nós fizemos. Desse jeitinho aqui, ó. Beleza? Vamos reservar. E vamos começar o nosso barrado. Nós vamos colocar esse nosso barrado aqui, tá? E nós vamos colocar ele da seguinte forma. Nós vamos colocar ele aqui e vamos marcar a beirada do pano de prato. Ó, coloquei ele aqui e vou marcar aqui, ó, a beirada do pano de prato. Porque é aqui que eu vou ter que fazer o acabamento nessa direção. E desse outro lado a mesma coisa, a beirada do pano de prato, tá? Então, eu sei que aqui eu vou ter que fazer um acabamentozinho e do outro lado a mesma coisa. Bordado inglês tem frente e verso, tá? Então, você preste atenção
geralmente a frente dele é mais brilhosa. Aqui eu sei que, ó, nessa direção aqui é a direção do meu tecido do pano de prata. Então, eu vou dobrar. Passar uma costurazinha aqui. A mesma coisa fazer com essa outra ponta para ficar com o acabamento lateral aí, direitinho. O acabamentozinho já pronto, tá? Dos dois lados. Nós vamos estabilizar ele no tecido do pano de prato da seguinte forma. Pano de prato com o avesso para cima. O tecido, o babadinho com a frente para cima. E nós vamos estabilizar ele direitinho aqui em cima, tá? Você que está iniciando, o ideal é que ele fique, que passe uma costura aqui, ó, uma costurazinha de proteção na beiradinha do tecido, tá? Eu vou lá fazer isso, bem na beiradinha, gente, só para não precisar de botar alfinete e a gente poder estabilizar com segurança o nosso barrado, tá? Agora, se você já tem prática, se sente segura, você pode colocar aqui e já colocar o barradinho, pular essa etapa, ok? Desse jeitinho aqui, tá? Já tá estabilizado aqui. Aí, nós vamos pegar o nosso tecido do pano do barrado e é o seguinte, se o seu tecido, ele tem uma direção, tá? Se é um tecido que tem um sentido, você vai fazer, ó, vai virar meio centímetro, passar e vincar na extensão do lugar onde, ó, o tecido tá, o desenho tá de pé, é a cabeça do desenho, é em cima do desenho, tá? Você vai fazer um barradinho, vai dobrar. Isso feito, nós vamos pegar aqui, ó, o tecido do barrado com o avesso para cima, vamos estabilizar ele aqui, bem esticadinho. Quem acompanha o canal já viu eu fazendo, geralmente eu passo o ferro assim e assim, desse jeito aqui, ó. Por que que eu faço isso? Para o tecido se esticar em cima do tecido de baixo, tá? O tecido do barrado fica bem esticadinho em cima. E nós vamos alfinetar. Alfinetado, você vai reparar que aqui nessa lateral sobrou um pedaço de tecido, tá? Provavelmente 1,5 centímetros. Aí você vai virar esse seu 1,5 centímetros para dentro, ó. E ele vai ficar rente ao tecido do pano de prato. Aí você vai passar e vincar, tá? Passou, vincou, alfinetou. A mesma coisa nós vamos fazer do outro lado. Isso feito, nós vamos fazer um pezinho de máquina aqui, ó, nessa beiradinha, com retrocesso aqui no início e aqui no final. Se você não sabe o que é um pé de máquina, o pé de máquina é uma unidade de margem de costura. Se você quer aprender a fazer e entender melhor sobre o pé de máquina, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula de pé de máquina. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima. É só clicar em cima de um ou de outro que você já vai direto para essa aula, tá? E você vai ter isso daqui, já costuradinho, tá? Então, nós vamos virar este barradinho lá pro outro lado, tá? Ó,
puxa bem aqui, ó, o tecido do pano de prato, o tecido do barradinho, tá? Porque esse babadinho aqui, esse bordado inglês, ele vai ficar penduradinho, tá? Vamos utilizar o ferro para rebater isso aqui e alfinetar. E tá aqui, ó, tá? O nosso tecidinho todo direitinho. Nós vamos costurar aqui na beiradinha, aqui do lado, aqui embaixo e aqui, tá? Retrocesso no início, retrocesso no final, para estabilizar o nosso barraco. Tá aqui, ó, prontinho, costuradinho o nosso barradinho. Esse aqui é o jeito mais simples de fazer barrado, tá? Aí agora nós vamos colocar os enfeites aqui em cima, aqueles círculos. Para fazer isso, nós vamos marcar da beirada do nosso pano de prato, ó, para o meio, da beiradinha para o meio, 3 centímetros. Isso aqui é a caneta que apaga, tá, gente? Se vocês não tiverem a caneta que apaga, vocês vão fazer o quê? Vocês vão marcar com o alfinete. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Marcar a distância com o alfinete, tá? Isso aqui quer dizer o quê? Que nós vamos organizar o nosso barradinho, esse nosso pet aplique aqui, encostadinho aqui da beirada. A mesma coisa, esse aqui desse lado, ó. Desse jeitinho aqui. Aí depois nós vamos vir com esse aqui e esse aqui, tá? E vamos pregar um botãozinho aqui. E esse é o nosso barraco. Mas primeiro, nós vamos estabilizar esses círculos aqui. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos, se você tem o papel termocolante, beleza, você vai utilizar o papel termocolante. Se você não tem o papel termocolante, você vai utilizar a cola de tecido, a cola pano. Ela não endurece o tecido, ela é feita própria para colar tecido de algodão mesmo. Nós vamos fazer colocar aqui na beiradinha, porque ela sela o tecido. E na beiradinha e no meio também, tá? Desse jeitinho aqui. Então, é o seguinte, gente, eu passei o ferro, como vocês puderam ver, eu passei o ferro aqui na temperatura algodão, porque é o tecido de algodão. Eu não passei o ferro para ativar a cola, não, porque essa cola, ela já cola normalmente. Só que ela cola, mas ela leva um tempinho, uns segundinhos. Então, acelera a colagem. Eu passei o ferro porque eu preciso que a cola fique seca logo para eu poder casear, que não é legal casear com a cola debaixo do tecido ainda úmida. Agora, o principal motivo de eu passar com ferro
é que, às vezes, quando a gente cola o tecido, entre o tecido e a cola criam bolhas de ar. E depois, quando seca, o tecido fica enrugado. Então, se você passa o ferro, ele vai esticar e acabar com as bolhas de ar que existem entre o tecido e a cola, tá? E vai ficar mais uniforme, o tecido vai ficar todo direitinho. Aí eu vou lá para a máquina e agora sim eu vou pegar o meu aviamento e vou colocar ele aqui. Cuidado para não colocar aqui na beirada e cobrir o desenho todo, tá? Eu vou colocar ele aqui, ó. Alfineta direitinho. Nós vamos fazer o acabamento aqui, ó. Dobrou. Aqui na beiradinha do tecido. Esse aviamento, gente, esse aviamento aqui é uma imitação do passa-fita, tá? E ele é bem baratinho. Alfinetei, vou lá para a máquina, vou fazer uma costura em cima de onde, aqui na beiradinha do passa-fita, aqui do lado, embaixo do passa-fita e aqui do lado com retrocesso no início e no final. Aí a fita, esse aviamento vai ficar estabilizado definitivamente aqui. Depois que eu fizer isso, eu vou vir com uma linha amarela, tá? Da cor do tecido, e vou vir com um zigue-zague fazendo um caseadinho aqui na beiradinha de todo o círculo, tá? O ideal é que se faça esse caseado, porque o pano de prato é uma peça que está sempre em contato com a água. Essa cola de pano, ela é bem segura, ele não vai soltar, mas nós queremos o máximo de segurança possível. Então, nós vamos fazer o caseadinho em toda a beirada. A glace eu não tenho, a minha máquina só tem ponto reto. Não tem problema, você vem com ponto reto na beiradinha do tecido, tá? Fazendo aqui nesses. Depois que nós fizermos isso, ó, aqui no meio, centralizando, eu vou pregar esse botão, normalmente como se prega qualquer botão, tá? Então, eu vou lá na máquina fazer isso e já trago. E tá aqui, ó, prontinho o nosso barradinho. Vocês podem ver que eu botei no centro dele, eu fiz, primeiro que eu fiz o caseado, né? Fiz com zigue-zague bem pequenininho, que ajuda a selar o tecido. E aqui no meio eu botei um botão, um tom bem abaixo desse amarelo para dar uma cor diferente, tá? Pregar o botão, todo mundo sabe, eu só centralizei, dobrei o tecido do pano de prato, vinquei e coloquei ele centralizado no meio, tá? E tá prontinho, ó. É simples, é um barrado, vocês podem observar que é um barrado simples, mas com a variação de cores, você pode combinar outras cores entre si e diversificar esse mesmo modelo. Esse tipo de trabalhinho aqui, você pode... Aqui eu utilizei círculos, eu utilizei uma tampa de uma vasilha que eu tenho. Mas se vocês têm, sei lá, uma caixinha que seja em forma de estrela, você pode usar a mesma técnica com esse formato. Se tem, sei lá, uma caixinha com formato de coração, pode usar a mesma técnica, tá? Porque essa técnica assim, vazada, dá para você aproveitar de várias formas. Eu espero que você tenha gostado da aula. Um beijo no coração de todas. Não esqueçam de curtir o vídeo, porque isso vai ajudar muito o canal a crescer. Coloquem nos comentários o dia que vocês gostariam que eu fizesse, que para vocês é melhor uma live. Então é isso.
Um beijo no coração de todas, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.